Vamos falar agora sobre o sistema tributário, que é mais injusto com as mulheres. Existe no Brasil muitas disparidades de gênero, tanto na remuneração no setor privado, como nas atribuições domésticas impostas às mulheres pela sociedade. Segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres ganham 22% menos que os homens. Entre aquelas que têm ensino superior, a diferença é de 40%. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Raquel Preto. Ela é diretora tesoureira da OAB São Paulo e tributarista. Olá, doutora Raquel, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio, como está? Tudo bem? Eu estou bem, a senhora. Quer dizer, bem também dentro do possível, né, Fábio? Por este quadro que vivemos. Exatamente, estamos bem dentro do possível, bem lembrado. Doutora, por que não conhece, para quem não conhece o sistema tributário brasileiro, ele é concentrado em qual setor? Bom, Fábio, nós temos um grande problema estrutural no Brasil que decorre de uma tributação muito concentrada no consumo, né? Então, para a gente ter uma ideia do que estamos falando, mais ou menos 45% do total de arrecadação tributária que é oferida por governos federal, estaduais e municipais, 45% dessa arrecadação ela advém da tributação que incide sobre bens e serviços, né? E apenas 21,5%, 22% incide sobre renda. E agora, pasme, a menor quantidade de incidência tributária no nosso país é sobre a propriedade. Somente 4,64% da arrecadação tributária do país advém da tributação sobre propriedade. Isso significa, Fábio, que a principal fonte de arrecadação tributária que os nossos governos elegeram ao longo dos anos tem sido a tributação do consumo, né? A tributação que incide sobre os bens que nós compramos e sobre os serviços que nós adquirimos. E isso nos traz problemas muito sérios, porque a população que ganha menos gasta quase que toda a sua remuneração comprando bens de consumo que são essenciais. A gente basicamente está falando de alimentos e gêneros de necessidade. Há estudos indicando que mais de 80% dos gastos das famílias de baixa renda são gastos desse tipo, né? E portanto, quase toda a tributação é feita em cima deste tipo também de produto. Vem aí a defasagem primordial. Doutora, eu escutando aqui a sua explicação, eu fico pasmo, né? Porque, pelo que a senhora falou, uma pessoa simples que ganha ali um salário, que boa parte daquele salário vai para a alimentação dela, ela está pagando um monte de impostos toda vez que ela vai no supermercado fazer a comprinha dela. Enquanto isso, uma pessoa que ganha um salário muito mais alto, devido ao trabalho dele, está tudo certo, ele tem inúmeros imóveis, ou seja, a tributação dele é baixa comparando aquele trabalhador assalariado que precisa do salário exatamente para se alimentar. Parece tão fora de lógica isso que eu faço a pergunta para a senhora, por que é assim? Bom, veja, Fábio, essa é uma escolha estratégica, né? Uma escolha de política de Estado, aliás, né? Nem política de governo, lembrando que política de Estado é a política que transcende os governos, e a política de governo é a política posta por um governo específico durante o seu mandato. Nós tivemos, né, uma construção de sistema tributário em 1988 que acabou de uma forma até muito boa, muito eficiente, originalmente em 1988, distribuindo tributação por fatos geradores econômicos diferentes. O problema é que na hora da prática, na hora de fazer a concretização daquilo que está na Constituição, os legisladores acabam prestigiando determinadas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala em tributação sobre patrimônio, a gente tem que lembrar, além do imposto de renda, do imposto de transmissão causa-mortes e doações, que no Brasil
tem alíquotas que variam entre 4% e 8%. E aí a defasagem fica evidente, Fábio. Por quê? Em países desenvolvidos, em que você tem menos desigualdade social e econômica, você não tem alíquotas tão baixas de tributação em cima de heranças que nós recebemos. Né? Você tem uma tributação aí não menor do que 15%, em países como a França, por exemplo, chegando a 55%. Então, é uma escolha de concretizar a tributação dessa maneira, né? E isso é particularmente terrível para com mulheres e a nossa população negra, que é a maioria do país, 56,4% da população brasileira é composta por pessoas pretas ou pardas, segundo a autodeclaração feita ao IBGE. Muito bem, estas pessoas são as pessoas que estão na base da pirâmide social, são as pessoas que ganham menos, e aí elas se enquadram justamente naquilo que falávamos antes, né? De que quem ganha menos acaba tendo que usar quase tudo que ganha para comprar bens de consumo essenciais, né? Basicamente alimentação, gêneros de primeira necessidade, de higiene pessoal, quando não estamos dentro daquela linha terrível de pobreza e de perigo alimentar que tem crescido enormemente nos últimos anos. É uma escolha estratégica trabalhar com alíquotas menores quando a gente trabalha com patrimônio. E tributar a 18% a 25% por ICMS, sem contar IPI, né, que é outro desvio terrível, em vários produtos que são essenciais para a nossa vida. Doutora Raquel, sempre que se discute esse tema, em algum momento se fala sobre taxar grandes fortunas, né? E esse assunto acaba sendo bastante polêmico. Se diz que se houver a taxação maior em relação a heranças e também uma taxação bem maior em relação a grandes fortunas, muitas pessoas vão deixar o país e vão morar num outro país. Na realidade, isso pode ocorrer ou é mais uma desculpa para não se fazer o que tem de ser feito? Veja, Fábio, é ruim quando as pessoas se põem a discutir coisas sem lidarem com isso, principalmente os temas técnicos, sem ter um conhecimento mais específico. Veja, ninguém está falando em tributar patrimônios acumulados, patrimônios grandes acumulados, com alíquotas, por exemplo, de 55%, 60%, 65%, como há países que tributam. Né? Herança, quando você vai receber herança, e também imposto de renda sobre pessoa física. Mas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Quer dizer, o que não dá é para a gente chegar nesse momento, perceber que o Brasil, segundo relatórios aí, recentes, inclusive o último divulgado no final do ano pela ONU, é o segundo país em que há maior concentração de renda. Nós só perdemos para o Catar. Né? Nós não podemos deixar de olhar para isso e encarar que nós precisamos realmente discutir se essa matriz tributária é a matriz que ajuda a resolver os problemas do Brasil. O Brasil deve continuar sendo o segundo país que mais concentra renda, ou devemos falar sobre uma distribuição mais equânime de renda? Ter uma distribuição mais equânime de renda é ter gente com mais poder aquisitivo, inclusive ter mais mercado para atividades econômicas. As coisas estão interligadas, né? Então, há que pensar estrategicamente no país. Nós não podemos continuar mantendo 65 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e vivendo em perigo alimentar, né? Sem ter o dinheiro para o dia seguinte comprar comida. Nós temos hoje aproximadamente 11 milhões de pessoas que recebem, com sorte, até R$ 151 por mês. Né? Então, temos que falar, sim, em tributação de patrimônio. Agora, com relação ao imposto sobre grandes fortunas, eu gostaria de compartilhar aqui uma consideração técnica muito breve. Não é um imposto tecnicamente, do ponto de vista de estrutura técnica, que seja o melhor, mas nós não precisamos dele para tributar melhor patrimônio. Se nós utilizarmos a tributação do imposto de renda de uma forma mais inteligente, mais contemporânea, por exemplo, com mais faixas de tributação, alíquotas variáveis em função de capacidade econômica contributiva, se nós utilizarmos o próprio imposto de transmissão, causa-morte e doações e revisitarmos
essas alíquotas tão baixas e fora do contexto, inclusive, de países OCDE e dos países que têm índice de desenvolvimento humano maior, nós já conseguimos resolver o problema. Nós não precisamos inventar novas coisas, nós temos que aproveitar as ferramentas do sistema tributário brasileiro, que são estruturalmente boas, mas que estão subaproveitadas por escolhas de estratégia governamental, porque não se quer tributar melhor a concentração de patrimônio. Simples assim. Agora, doutora Raquel, a gente vai conversando sobre o tema é bastante complexo, até de repente uma conversa aqui de 15 minutos fica muito rápida, né, diante de tantas coisas que a gente tem para abordar, mas eu quero fazer uma última pergunta para a senhora, que não é a menos importante, talvez seja uma pergunta crucial também, porque depois de tudo isso que a senhora falou, eu vejo aqui que, segundo o IBGE, as mulheres ganham 22% a menos, em média, que os homens. Ou seja, para as mulheres a situação ainda é pior, porque elas ganham menos que os homens comprovadamente e pagam, obviamente, os mesmos impostos. O que acontece? Bom, acontece que a gente também tem um sistema tributário que foi e vem sendo desenhado majoritariamente por homens, né? Não nos esqueçamos que mulheres são minoria total dentro do legislativo brasileiro, por onde são feitas as leis, né, as leis tributárias, inclusive, e aí discrepâncias absurdas acontecem, como, por exemplo, tributar em 15%, 10%, respectivamente, por exemplo, absorventes, bombas de amamentação, e tributar, né, a zero na alíquota de IPI a cueca. Quer dizer, quem é que está por trás desse tipo de escolha? A bomba de amamentação não é essencial? A fralda descartável, a 15%, não é essencial? Claro que é. E quem é que gasta mais com esse tipo de coisa? É a mulher. Então, as mulheres têm que participar nos espaços de decisão, seja no legislativo, dentro das secretarias de fazenda, das procuradorias de fazenda, para repensarem esse sistema. Porque o sistema é, sim, particularmente injusto e é extremamente mais oneroso para mulheres. Mulheres ganham menos, mulheres não acessam aos cargos mais elevados, né? Nós temos apenas 8% de mulheres compondo diretorias executivas de grandes empresas, só para dar um exemplo. A ascensão na carreira é, sim, muito mais difícil do que homem, não se trata de mimimi, trata-se de métricas e estatísticas revelando esse tipo de coisa. E se você for uma mulher negra, pior ainda, porque a sua capacidade de avançar na carreira profissional é menor. Mulheres, para você também ter ideia, para dar mais uma noção dessa realidade, né, gastam muito mais do que ganham comprando bens essenciais, né, gêneros de primeira necessidade para suas famílias, que são justamente aqueles que sofrem a maior tributação, que é a tributação sobre consumo. Outro exemplo rápido, mulheres em separações de divórcio costumam, estatisticamente, ficar mais a cargo, digamos assim, responsáveis pela guarda dos filhos. E a elas são destinadas, por exemplo, pensões alimentícias, num número altíssimo, né? Da totalidade de pensões alimentícias pagas no Brasil, mais de 90% delas são pagas para homens, por homens para suas ex-esposas que têm a maioria da guarda. O homem paga a pensão, deduz a pensão no seu imposto de renda, quer dizer, ele ganha um benefício fiscal, e a mulher que recebe a pensão e vai ter que gerir, né, essa pensão para bancar as despesas, por exemplo, das crianças, não só não poderá deduzi-la, como terá que oferecê-la à tributação e pagará sozinha a tributação sobre isso. É disso que se trata, Fábio. É uma situação bastante complexa. Doutora Raquel Preto, advogada, diretora tesoureira da OAB São Paulo e tributarista. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Agradeço também. Um bom dia a todas e todos. Bom dia, bom trabalho.